Bom dia, amados irmãos da Igreja Batista Metropolitana. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou ao lado dos meus pais aqui em Cianorte, no Paraná. Mas nós estamos aí pertinho de vocês e esperamos que o Senhor Jesus esteja presente em seu lar nesta manhã, onde nós vamos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Teremos hoje a participação da irmã Aline, das nossas crianças fazendo a leitura bíblica, porque nós ainda estamos falando a respeito das crianças. O pastor Xande estará ministrando nesta manhã um estudo maravilhoso. Esperamos que você acompanhe aí na sua casa mais esta manhã gloriosa na presença do Senhor. Amém? Vamos orar então com a irmã Aline. Senhor nosso Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela sua provisão, obrigada pela saúde, pela vida, pela existência da Igreja Metropolitana. Obrigada por cada irmão, Senhor, da nossa igreja. E obrigada porque durante todos esses meses o Senhor tem guardado cada um de nós. O Senhor não tem deixado que nada nos falte. O Senhor tem estado presente nas nossas vidas, Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor console o coração de todos aqueles que estão enlutados, aqueles que estão tristes, que o Senhor possa ser para todos eles consolo, abrigo e fortaleza, Senhor. Também te agradeço porque agora nós vamos estudar mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, pela existência da Tua Palavra, que nos ensina como nós devemos agir, que nos ensina quem é o Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor use a vida do Teu servo que vai trazer a explicação da Tua Palavra e que o que for ensinado agora faça diferença nas nossas vidas, que nós possamos colocar em prática, Senhor. Te pedimos que a Tua Palavra alcance todos os corações que ainda não acreditam no Senhor, que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, aquelas pessoas que vivem turbadas, tristes, presas ao passado, a muitas situações, que através da Tua Palavra, Senhor, que através do Senhor elas possam encontrar liberdade e a vida abundante que somente o Senhor Jesus pode dar. E muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e que nós possamos a cada dia estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vamos lá, soldado! De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. Vamos lá, pessoal! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 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 Não tenho medo do escuro. Medo não, hein? Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Em nome Jesus. de Jesus! O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Aleluia! De noite ou de dia, aqui ou ali,
Ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei. Vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro. Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Não faz não. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Se Deus fizer, Ele é Deus. Graça e paz, igreja. Como estão? Fim de semana frio. Espero que todos estejam bem. Eu estive orando a Deus e buscando. Eu ia dar continuidade à matemática de Deus, mas o Senhor me trouxe mais um texto para as crianças. E dessa vez eu vou falar para as crianças mesmo. Claro que os pais podem contar essas histórias da forma deles, mas que eu possa contar essas histórias de forma a fazer com que a criança entenda princípios que o Senhor procura incutir nas suas mentes para que deem determinados frutos. A palavra passada foi de exortação, foi de atenção, mas essa palavra vai ser mais suave, essa palavra vai ser mais adaptada à realidade infantil da mente das crianças. Então, crianças, eu amo vocês. E Deus ama vocês de uma tal maneira que me revelou para eu trazer estas 3 crianças que fazem parte da história de Jesus. Estão aliadas à história de Jesus. E a primeira criança que eu gostaria de trazer para vocês, e que foi, assim, muito importante, porque ela viveu antes de Jesus, olha só, 1000 anos antes de Jesus. E essa criança tem uma importância tão grande que ela teve as suas obras, os seus frutos até o dia de hoje. Essa criança chamada Davi, que foi uma criança até desprezada pelos seus familiares e tudo, mas que tinha uma intimidade com Deus. Ele amava a Deus e ele tinha essa comunhão com Deus, por meio do cântico, por meio da oração. E a gente vai aprender um pouquinho mais com Davi. Então, sempre leia a Bíblia. Sabe, você criança, papai e mamãe tem Bíblias em casa. Busque ler a Bíblia. Tá certo que uma Bíblia voltada para vocês, com bastante figura colorida, com muita coisa gostosa para ver, para fazer, para pintar. Mas esse contato com a palavra de Deus vai fazer o coraçãozinho de vocês se alegrarem na comunhão, porque vocês são pertencentes ao reino. Vocês é que ensinam a gente também com relação às coisas de Deus, né? Então sempre leia, né? Por mais velha que seja ela, ó, olha essa criança como é velhinha essa Bíblia. E tá em inglês, ó. Olha, bom aprender inglês, hein?
Pede para a mamãe para ensinar inglês para vocês. Olha que interessante, né? You know that I know how to speak in English? Eu sei falar em inglês, porque desde cedinho minha mãe me colocou numa escola de inglês e eu aprendi. Davi, puxa vida, esse texto de 1 de Samuel, ele fala a respeito da visita de Samuel à família de Davi. Davi era filho de Jessé. Então, nesse texto, vamos à leitura do texto? Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche o chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua vista é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabete, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o filho Simeia. E Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum outro filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula. Mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel
voltou para Ramá. Olha o que acontece. Davi, ele era até desprezado pelos seus pais. Jessé apresenta 7 filhos para Samuel. Você vai ungir esse, você vai ungir esse, você vai ungir esse. E nenhum deles, por mais bonito, por mais forte, por mais valente, foi escolhido. Aquele que Jessé desprezava, não desprezava, mas era o mais moço. Aquele que fazia aquele trabalhinho lá, lavava a louça de casa, limpava a casa, né? Cuidava dos animais, alimentava o cachorrinho, limpava as fezes do cachorrinho. É o que você pode fazer hoje. Coisas que ajudar a mamãe a levar o lixo para a rua, né? Carregar as compras do supermercado, né? Não só esperar que ela traga, que ela faça. Não, você vai fazer junto. E aí o que fazia Davi? Cuidava das ovelhas. Davi ficava ali e era desprezado porque ninguém convivia com ele. Ele era pequenininho, ele era moço ainda. Então ele ficava cuidando das ovelhas lá. E era desprezado até pelo seu próprio pai, que valorizava os primeiros filhos. O patriarca valoriza, sim, o filho mais velho. Sim, é importante isso. Mas Deus não olha a aparência. Deus não, você é linda. Você é lindo diante de Deus. Mesmo que você não tenha cabelo loiro, olhos azuis, seja lindo, maravilhoso, seja uma modelo. Não! Deus olha o teu coração. E você é bela, você é belo. Viu? Não acredite na mentira do diabo. Ah, você é feia, você é chata, você... Não. Não acredita, gente. Para Deus você é bonito, você é valioso, você é perfeito, você é formoso, belo, bonito, inteligente, esperto, simpático. Com Deus você fica assim sempre. Você não cai na mentira de falar que você é feia, que você é chata, que você é gorda, que você é magra, que você é isso. Fica só olhando a aparência do corpo. Deus olha o coração. E foi assim que ele achou o coração de Davi mais formoso do que aqueles seus irmãos que eram lindos, musculosos, maravilhosos, altos. Aos olhos do pai deles eram os importantes. Mas não Davi. Davi era pequenininho, mas foi escolhido pelo servo de Deus, o juiz Samuel. Como que Davi era escolhido? Ele ficava ali no campo, ele tocava a sua harpa, os seus instrumentos, ele cantava para Deus, ele tinha muito tempo para contemplar a criação de Deus, para olhar para as ovelhas, cuidar das ovelhas, espantar os animais, guardar as ovelhas, alimentá-las, levá-las para tomar água, levava para pastar e comer grama. E todo este tempo, Davi contemplava Deus, agradecia a Deus, tinha um coração grato, tranquilo, contemplava as árvores, os frutos, os pássaros, os insetos, os peixes. Davi matou o leão. E ele não precisava contar isso para ninguém, porque a força dele era a força de fé. Davi era um adorador. Um homem que conhecia a Deus, não por ouvir falar, mas por buscar a Deus e saber que Deus criou todas as coisas. As ovelhas deviam ser muito gratas a eles. As ovelhas ouviam a voz de Davi e cuidavam dele também. A ovelha ouve melhor que a gente. Avisava, tem um bicho aí cercando a gente. Já se reuniam junto de Davi. Acompanhavam Davi para casa, para serem guardadas lá no celeiro, no aprisco delas, no estábulo delas, né? Então Davi tinha aquele tempo, tenha um momento com Deus, sempre busque Deus, aprenda a tocar um instrumento musical, violão, piano, bateria, guitarra, gaita. Olha quanta música tem na nossa igreja. Aprenda a tocar. Vocês, na idade que vocês têm, se vocês aprenderem e se dedicarem dia após dia, vocês vão ser excelentes músicos. Vão até criar músicas para Deus. Isso é importante. E Davi criou muitas músicas para Deus. E ele escreveu no livro de Salmos. Ele tocava para as ovelhas. Sabe para quem ele tocou? Para o rei. Ele tocava tão bem
E a sua música era tão abençoada que quando o rei estava atormentado, ele pedia para Davi tocar sua harpa. Quando Saul, que era o rei, formoso, bonito, que estava desobedecendo a Deus, estava sendo atormentado, ele perguntou: eu preciso de um descanso, eu preciso ter paz. Ah, tem um menino lá que é cheio do Espírito Santo. Tem um menino, uma menina lá que é uma menina de oração. Tem uma menina lá que toca muito bem um piano. Davi foi colocado diante de um rei. Ele tocava para as ovelhas, gente. E ele foi colocado diante do rei de Israel, da autoridade máxima da sua terra. Olha que interessante. Numa vez, Davi estava lá apacentando as ovelhas e Israel estava em guerra. E aí os seus irmãos foram mandados para a guerra, no serviço militar lá de Israel. E esse homem, Golias, um filisteu, ele era enorme. Devia ter mais de 2,5 metros. Uma lança pesada, um escudo, um homem muito forte, que as pessoas tinham medo. Israel todo tinha medo de Golias. E Golias ficou desafiando os israelitas, os irmãos de Davi, Saul, todo mundo, dizendo que eles não tinham como vencê-lo, que mandasse um soldado só, que ele ia acabar com Israel, e ninguém ia. Jessé e a mamãe de Davi preparam uma comidinha e falam: Davi, leva lá para os seus irmãos lá no campo de batalha e traga notícias para mim, eu estou preocupado, eu quero saber como eles estão. Aí lá vai Davi, sobe lá na mulinha dele e vai até lá a fronteira de Israel com a Filístia, longe. E aí chega lá com a marmitinha dele lá para os irmãos e fala: o que está acontecendo aqui? Vocês estão presos aqui? Não, esse cara, esse gigante aí fica atormentando a gente, a gente tem medo dele. Ué, e por que ninguém vai lutar contra ele? Não, porque ele é muito forte, ele é muito bravo, ele é muito valente e a gente está com medo dele. Ele falou: eu vou. Olha a coragem desse pastorzinho de ovelha. Porque Davi tinha fé. A força de Davi não estava na sua aparência, na sua maneira de lidar com a vida. Não, a força de Davi estava em Deus. E ele sabia que agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a força de Davi estava na sua fé, na sua relação com Deus. E aí tentam colocar a armadura de Saul em Davi, não cabia. Saul era muito grande, Davi era muito pequeno, ele não conseguia nem levantar o braço dentro daquela armadura enorme, pesada. Aí ele falava: me dá uma pedrinha. Eu fui lá, pegou uma pedrinha, umas pedrinhas de rio, aquelas pedrinhas redondinhas, e colocou na sua funda. A funda era um pedacinho de corda com um corinho no fundo, na base assim. E ele começa a girar essa funda. E aí Golias fala assim: esse piolho, esse gafanhotinho aí, essa formiguinha vai lutar contra mim? Olha o desprezo do gigante, que acreditava na sua força, que acreditava no seu escudo, que acreditava na sua lança, e começa a blasfemar contra o Deus de Israel. Sabe o que Davi respondeu, gente? Olha o que ele respondeu, olha a sua fé. Ele falou assim: ô Golias, você vem aí com sua blasfêmia, com a sua boca suja, falando palavrões para nós, julgando que você é forte. Você pode vir contra mim com as suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Olha isso! O Deus dos exércitos. Imagine o exército de Deus. Eliseu pede para o seu servo olhar para os montes, porque Israel estava cercado, e o profeta Eliseu fala assim: revela para ele, Deus, carros de fogo, anjos poderosos acampados ao redor.
da casa, do poder, da província de Israel. Então, Davi não estava sozinho naquele campo. Deus estava com ele. Sabe o que Davi faz? Ele pega aquela funda, com aquela pedrinha, e começa a girar, 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 que ninguém via mais a pedrinha e a funda naquela mão. E Golias vai chegando perto, chegando perto. Na hora que ele joga aquela pedra, a pedra bate aqui, ó, na testa do gigante. Sabe o que aconteceu com o gigante, gente? Caiu morto de frente, assim, ó, pum, com a cara no chão. Quando você tiver medo, quando você estiver sozinho lá no campo, preparando para uma prova, crescendo, viva a verdade, não tenha medo, chame Deus para acabar com esses medos que você tem. Deus resolve tudo na nossa vida. E Ele espera que a gente tenha nele a solução para os nossos problemas, por maiores que eles sejam. Viu? Confie sempre em Deus. E Ele vai trazer a solução. Você sabe que Davi nasceu em Belém. Ele era belemita. Repete, belemita. Ele, Jesus, é descendente de Davi. Olha só. E nasceria 1000 anos depois. José e Maria eram de Belém. Olha que interessante, eles vão para Belém. Davi, de um pastor de ovelhas, ele se tornou o maior rei de Israel. Davi tem uma promessa de Deus de ser chamado rei de Israel para sempre. Sabe como? Quando Jesus é chamado também de filho de Davi. E ele erguerá o trono de Davi para sempre. Olha, que maravilha, esse homem de Deus, esse homem cujo coração é o coração de Deus. Davi era músico e compôs muitas músicas para Deus. Algumas delas estão escritas no livro de Salmos. Vocês conhecem o Salmo 23, né? Você já imaginou? Você nunca mais vai esquecer. Por quê? Se Davi era pastor de ovelhas, o Salmo 23 fala disto. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e leva-me às águas tranquilas por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, gente! Olha que promessa que Davi tira da experiência de vida que ele teve junto às suas ovelhas. Davi era um conquistador. E ele conquistou muitas terras para Israel. Ele não venceu só Golias, ele venceu muitos povos. Os filisteus tinham medo dele. Você sabe que existe uma cidade hoje que Davi conquistou e que desejaria chamar a cidade de Deus, que Deus revelou ao seu coração que ele iria construir ali um templo, que seria a morada de Deus na terra para habitar no meio do povo de Israel. Hoje o templo é o nosso corpinho. Por isso que a gente tem que cuidar bem do nosso corpinho. A gente não pode comer muita coisa artificial, sabe? Refrigerante, salgadinho. Não pode. Tem que comer fruta, tem que tomar suco, tem que comer verdura, arroz, feijão. Não tem que ficar comendo salsicha e miojo. Viu? Come mais coisas feitas por Deus e menos coisas feitas pelo homem. A gente não come a embalagem. A gente come aquilo que está dentro dela. A embalagem pode ser bonita, mas aquilo que está dentro dela é feio. Faz mal para a saúde. Tá bom? Por mais saboroso que seja para sua boca, faz mal para o seu corpo. Mas como é que se chama a cidade que Davi fundou, que Davi conquistou e que Deus revelou que seria a morada dele aqui na terra? Jerusalém. Que significa casa de paz. Yerushalayim. Todos juntos falando Jerusalém em hebraico. Yerushalayim.
É. Pergunta: como Davi, um pastor de ovelhas, desmerecido pelos seus parentes, chegou ao posto mais alto da sua gente e tem o seu nome citado até os dias de hoje? A resposta é muito simples. Deus era por ele. Por que eu estou falando isso? Porque você nasceu e está sendo educado nos princípios de Deus. E se você obedecer a Deus, por isso você vai obedecer seu pai e mamãe, por isso que você vai estudar, por isso que você não vai mentir. Se você obedecer a Deus, Deus vai ser por você. Então, como que a gente faz isso na prática? Ore. Busque a Deus no seu quarto ou na cama onde você dorme. Aprenda a se comportar de maneira que agrada ao Senhor. E Deus vai te exaltar e te levar para um futuro maravilhoso. Você vai ser rei, você vai ser rainha, você vai ser um bom homem, uma ótima mulher. Você vai enfrentar muitos Golias. Mas diante do nome de Deus, todos eles vão cair. Porque a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Lá em Tiago 4:10 e 1 de Pedro 5:6. A próxima criança é uma criança que queria muito ouvir Jesus. E ela vai para um lugar, para um deserto, na beira de um lago, e ali ela observa Jesus. Ela tinha levado uma marmitinha feita pela sua amada mamãe, com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe como é que eles conservavam os peixinhos? Eles salgavam e secavam esses peixes. E aí ele estava lá na sua mochilinha, tudo, e Jesus estava pregando para mais de 5.000 pessoas. Você já imaginou? Que multidão! 5.000 pessoas é muita gente, é muita gente. E aí, vamos ver a história. Vamos fazer a leitura do texto. João 6, de 8 a 13. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças aos peixes e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Olha que coisa mais linda! Eles estavam ouvindo Jesus. E esse menininho tinha aquela marmitinha. Quando ele percebeu que Jesus estava procurando comida, ele chega para um dos próximos, que era André, e fala: ó, eu tenho aqui esses peixinhos aqui, esse pão. Jesus recebe aqueles peixinhos como oferta daquela criança, multiplica, alimenta muito mais do que 5.000 pessoas. E ainda sobram 12 cestos. O que a gente pode aprender, turminha?
O que a gente pode aprender com a oferta dessa criança? Que a gente nunca pode ficar para nós. Tudo que nos é dado, a gente pode distribuir. Porque quando a gente dá para Deus, Ele multiplica. Sempre que tiver coisas velhas, coisas que você não usa mais, dá. Tira, para que Deus te dê um novo. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Eu te garanto, ele comeu muito mais que isso. Dê os seus brinquedos, dê as suas roupas, dê comida, pois existem crianças que não têm pão. E nunca jogue comida fora. Você viu o que Jesus pediu? Peguem os pães que sobraram e guardem nos cestos. Porque jogar comida fora não agrada a Deus. Porque tem gente passando fome, você está jogando coisa fora, boa. Então, você vai comer, põe aquele cantinho, divide com seus irmãozinhos. Se tiver alguém, divide também. E não fica olhuda. Ai, tem aquele chocolate, eu vou comer tudo. Não, come um pedacinho, dá para o outro. E nunca vai faltar chocolate para você. Ah, tem aquele doce, come um pedacinho. Espera o outro se servir. Não pensa só em você. Quando você não pensa só em você, mas você pensa no outro, isto agrada a Deus e Deus vai sempre te dar aquilo que você quer. Comer, vestir. Viu? Porque esse princípio está lá em Lucas 6,38. Olha o que ele diz lá. O próprio Senhor Jesus falando, turma. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Eu lembro do Valtinho, né? Ele mostrando a pipoca. A gente põe a pipoca lá, mas quando a gente dá, a gente distribui a pipoca para todo mundo, sempre com o olho grande de querer comer a pipoca toda da panela. Deus dá para a gente que fica caindo para fora. Como se fosse explodindo mesmo dentro da panela, explodindo tudo e enchendo a casa de pipoca. Já pensou que legal? Mas quando Deus dá é assim. Sobeja, sobra para todo mundo. Todo mundo come e fica feliz e fica satisfeito. Então não guarda para você. Não seja egoísta. Viu? Pensa sempre no outro. Que ele tem necessidade de se aquecer, que ele tem necessidade de brincar. E quando você tem muito brinquedo, você não vai brincar com todos. Vai dar para uma criança que não tem. Tá bom? Combinado, turminha? Fechado? Vamos lá, hein? E a próxima criança? Ah, essa criança sempre me fez pensar, sabe assim, como Deus é maravilhoso. Como Deus faz as coisas de forma tão maravilhosa. Marcos 5, de 35 a 43. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina.
O que a gente pode ver nesse texto? Esse texto revela que o papai e a mamãe vão sempre lutar por vocês. Olha Jairo aqui, um homem religioso, que era um pastor daquela sinagoga, que era o líder daquele lugar de fé, que a gente se reunia em igrejas. Mas o povo judeu, na época de Jesus, se reunia em lugares chamados sinagogas, que eles liam só a velha aliança, só o Antigo Testamento. E esse homem desesperado com a sua filha doente, provavelmente morta, já busca Jesus. E é incrível que as pessoas falam, você já não tem esperança, a tua filha já morreu, acabou. Papai e mamãe vão sempre lutar por vocês. Os familiares, vovó, vovô, vão sempre lutar pelo bem de vocês. Eles nunca vão desistir de vocês. Saibam disso. Honre papai e mamãe. Porque eles lutam e pelejam pelo seu bem-estar. Mas o que acontece? Para de incomodar o mestre. Sua filha já morreu. Esse é o desprezo do mundo. Você sabe que... Você já viu algum acidente? Você já percebeu? Quando a gente está andando no de carro, aí tem um acidente, todo mundo para ver. Parece que o povo gosta de tragédia. E aquelas videocassetadas que ficam mostrando as pessoas caindo, se machucando, e a gente rindo. A gente ri porque não é com a gente, né? Você já pensou se fosse com você? Se você sentisse dor, se você sentisse tristeza de ter cometido um erro daquele, escorregado, caído, batido a cabeça, você ia rir ou você ia chorar? Então pense bem, onde a gente encontra sabedoria? É que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Saber que o outro sente fome. Saber que o outro sente frio. Saber que o outro sente necessidades que nós temos. E que graças ao papai e mamãe, ou à situação do nosso país, nós não temos. Nós comemos, nós nos vestimos, nós temos uma cama gostosa, nós temos o papai e mamãe. Tem criança que nem papai e mamãe tem, gente. Por isso que agrada a Deus é a gente sempre tentar auxiliar essas pessoas. Sempre, sempre, sempre. Procura sempre ajudar. Jamais seja a causadora ou causador de problemas. Seja sempre, busque sempre a solução. Seja a mão de Deus na vida dessas pessoas. Porque Deus não causa tragédias. Deus ajuda as vítimas delas. Mesmo que o mundo despreze, tenha fé. Mesmo que o mundo não creia, creia de todo o seu coração. Pois foi assim que Jairo buscou a solução. E Jesus, vendo a fé dele, tendo o auxílio dele, se compadecendo e vivendo o sofrimento dele, foi socorrê-lo. Sempre o mundo chora e despreza a sua fé. Mesmo que seja aquele choro falso. Ai, coitado, e toca o barco da vida, não fala nada, não tá nem aí para nada. Nosso Deus é maior. Ele tem solução para tudo na vida da gente. Até dos momentos mais tristes, Deus vai cuidar de nós. Ele não tira a gente dos momentos tristes. Ele se entristece conosco e nos ajuda na busca de soluções. Às vezes a mamãe e o papai brigam com a gente fica triste. Mas é para nos tornarmos felizes. Mas é para nos forjar, nos preparar para o mundo lá fora, que despreza a nossa fé, que zomba da nossa fé. Quando Jesus fala que ela não estava morta, mas dormia, eles zombaram de Jesus. Eles duvidaram de Jesus. Nós não duvidamos de Jesus. Nós temos a certeza de que, agindo Deus, quem impedirá? Porque Ele vai enxugar a tua lágrima. Ele vai acabar com a morte, com o pranto, com a dor. E no futuro próximo, nós seremos como superpotentes heróis, com corpos maravilhosos e glorificados. E não nesse mundo que a gente fica doente, sofre, passa necessidades e morre.
envelhece. Eu já fui criança, sabia? Eu já tive 12 anos como essa menina teve. Já tô com 53. E ele entra naquele lugarzinho, no cantinho que ela estava deitada ali, que estava morta, quietinha. E ele afirma essa palavra, Talita, ou Talita, Talita, cumi. Nunca perca a esperança. Jairo não perdeu a esperança. Ele sabia que de Deus vinha a última palavra. Tenha fé no seu coração. Cresça na fé, no conhecimento de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te consolar. Deus vai te alegrar. Deus vai te preparar para ser um vitorioso. Não porque você é isso ou aquilo, não. Porque Deus é com você. Viu? Um beijo no teu coração. Criança, você é muito valiosa. Crianças da IBM, crianças das igrejas, vocês são muito importantes para nós. Que Deus as abençoe. Vamos orar? Papai do céu, obrigado por nossas crianças. Tu que já foste criança e sabe como elas vivem e pensam, e foi instruído na direção, na condução da vida, estabelecido em princípios que vieram a revelar enormes e benditos frutos na sua pessoa adulta. Que essas crianças saibam que tudo aquilo que é colocado por seus pais, para a educação, para a disciplina, na alimentação, no estudo, na leitura, na oração, na frequência da igreja, vão forjá-las a lidar com um mundo perverso, com um mundo que despreza a nossa fé, com um mundo cada vez mais incrédulo, de pessoas que não respeitam o seu próprio corpo, antes tatuam ele, traspassam suas orelhas, seus ouvidos, seus narizes, suas línguas, ferem ele, se drogam, se embebedam, ficam embriagados, se matam e querem olhar as tragédias dos outros e rirem deles, rirem da dor alheia. Não, nós não somos assim. Nós sabemos que cada um de nós sabe que eles sofrem e que nós possamos ser utensílios, que nós possamos ser a tua mão, Deus, que estende para ajudá-los, que nós possamos compartilhar daquilo que vestimos, daquilo que temos, para com aqueles que não têm nada. Para que essas crianças sejam as crianças forjadas pelo fogo do Senhor e que possam vencer todos os Golias que vão se levantar diante da igreja e que venham a ser missionários, homens e mulheres de Deus, cheios de fé e de coragem para derrubar muitos Golias. Nós oramos agradecidos por nossas crianças e pela vida de cada uma delas, no nome de Jesus. Belém, Belém, quando o Xande ora, todos dizem amém. Um beijo. Tchau. E agora, para finalizar nesta manhã, nós teremos uma oração pelo pastor Lira. Nós vamos, então, nesta hora, fecha os seus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, somos-te gratos por tudo que o Senhor faz por nós. Amém. Agradecemos, Senhor, pelo trabalho dessas crianças que estão realizando em São Paulo. Pai, abençoe que isso no mundo, no Paraná inteiro, em São Paulo inteiro, no Paraná e outros estados, possa ser realizado esse trabalho, porque isso é um trabalho do Senhor, isso eleva nossos corações, nossa alma, diante do Senhor. Abençoe as crianças, abençoe os professores, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.